O Irã tomou uma atitude que pode alterar a visão sobre a guerra. Não foi outro ataque na vizinhança nem outra troca de ataques na região, mas uma tentativa de atingir uma das bases americano-britânicas mais importantes no Oceano Índico. E foi exatamente isso que mais chocou o mundo, que Teherã mostrou ser capaz de atingir um alvo tão distante. Para a maioria, a guerra com o Irã ainda era vista como um conflito do Oriente Médio. Só que Diego Garcia fica muito mais longe. E se o Irã realmente tentou atingir um alvo até lá, então não é só o mapa dos ataques que muda. Muda a própria ideia de até onde essa guerra pode chegar. Diego Garcia não é só um ponto no mapa. É um símbolo do alcance americano, da infraestrutura militar e da crença de que alguns lugares ainda estão bem longe do fogo principal. Mas é exatamente isso que o Irã questionou agora. E talvez ainda mais importante seja outra coisa. Com essa ação, mostrou que seu jogo de mísseis pode ser maior do que muitos admitiam até agora. Não só para a América, mas para todo o Ocidente. E é exatamente por isso que hoje vamos analisar o que realmente aconteceu perto de Diego Garcia, o que o Irã quis mostrar com isso e por que esse momento pode ser muito mais sério do que parece à primeira vista. Segundo as informações até agora, o Irã lançou 2 mísseis balísticos contra Diego Garcia. Isso por si só já chamou muita atenção, porque não se tratou de mais um ataque a um país vizinho ou a um alvo regional, mas sim de uma tentativa de atingir um ponto estratégico distante, que deveria servir como uma retaguarda segura. E é aqui que entra um detalhe importante. Segundo a Reuters, a base acabou não sendo atingida. Um dos mísseis teria falhado ainda durante o voo e o outro foi interceptado por um navio de guerra americano usando um míssil SM-3. Ao mesmo tempo, ainda não está totalmente claro se o interceptador realmente destruiu o míssil ou se ele teria perdido o alvo mesmo sem uma interceptação bem-sucedida. É importante dizer isso de forma totalmente aberta, porque não devemos transformar esse episódio em um ataque hollywoodiano à base. Até agora, as informações disponíveis não confirmam isso. Mas isso não resume toda a situação. Na verdade, é o contrário. Porque só a tentativa já mostrou algo que é muito mais desconfortável para Washington do que um ataque fracassado. Mostrou que o Irã está disposto a tentar atingir um alvo tão distante, que isso muda a percepção sobre o que ainda faz parte desta guerra e o que já não faz mais. A Reuters e a AP concordam que é justamente esse momento que torna o evento significativo, mesmo sem a confirmação de que o alvo foi atingido. E isso nos leva a uma questão ainda mais importante. Se o Irã sabia que a chance de atingir diretamente um alvo tão distante não era alta, por que fez isso mesmo assim? O que ele queria mostrar? Talvez desde o início não fosse só sobre destruir fisicamente uma base, talvez fosse sobre outra coisa também. Um teste de defesa, uma demonstração de alcance e principalmente uma mensagem de que nem mesmo os postos avançados americanos distantes precisam mais parecer tão intocáveis como antes. E é aqui que começa a se decidir se esse ataque foi um fracasso militar ou um sinal estratégico, que pode ter um impacto muito maior do que os próprios mísseis. É aqui que talvez cheguemos à questão mais importante do ataque. O que o Irã realmente queria mostrar com isso? Porque se eles miraram em um alvo tão distante, não se tratava apenas de uma retaliação comum. Esse passo já parece mais uma mensagem. Uma mensagem de que Teherã não quer travar guerra apenas na região que o Ocidente automaticamente associa ao Oriente Médio. Quer mostrar que está preparado para ameaçar também pontos que deveriam ser distantes, protegidos e fora do fogo principal. E é exatamente por isso que o significado desse ataque pode ser maior do que o próprio resultado dele. A Reuters informou que foi a primeira vez que mísseis iranianos de longo alcance foram usados neste conflito. E, conforme o exército israelense, tinham alcance de cerca de 4.000 quilômetros. Um ataque assim pode ter múltiplas camadas simultaneamente. Primeiro, uma demonstração de alcance. O Irã está mostrando que suas capacidades de mísseis podem ir além do que se pensava até agora e do que se supunha. Em segundo, um teste de defesa. Se você atirar em um alvo assim, não descobre apenas se vai acertá-lo, mas também como o inimigo vai reagir, quais sistemas ele vai usar e com que rapidez ele precisa mudar seu planejamento. E em terceiro lugar, uma mensagem psicológica.
não só para os Estados Unidos, mas também para o Reino Unido e toda a região. Uma mensagem de que nenhuma retaguarda precisa ser tão segura quanto parecia há alguns dias. A AP e a Reuters concordam que Diego Garcia é uma base extremamente importante e que até mesmo a tentativa de ataque contra ela tem um grande peso simbólico. E é exatamente por isso que surge um pensamento desagradável. Talvez desde o início não se tratasse apenas de o Irã atingir fisicamente a base. Talvez ele também quisesse atingir outra coisa. A ideia de que os Estados Unidos ainda têm pontos que estão longe o suficiente desta guerra para se sentirem seguros. Se ele conseguiu abalar justamente esse sentimento, então até mesmo um ataque mal sucedido pode ser estrategicamente bem sucedido. Nesse momento, precisamos olhar para o próximo passo. Por que Diego Garcia é tão sensível para os Estados Unidos e o Reino Unido, e por que o Irã escolheu justamente esse alvo? Diego Garcia não é apenas uma ilha remota no meio do oceano. Para os Estados Unidos e o Reino Unido, é um dos pontos estratégicos-chave de onde se pode controlar os oceanos, e operações no Oriente Médio, no sul da Ásia e também no leste da África. A APU descreve como uma plataforma praticamente insubstituível e escreve que há cerca de 2.500 pessoas na base, principalmente americanos. No passado, operações foram apoiadas a partir dali, desde o Iraque e o Afeganistão até ataques contra rebeldes no Iêmen. Em outras palavras, se o Irã mirou aqui, não mirou em um ponto aleatório no oceano. Ele mirou em um lugar que é símbolo do alcance americano e da capacidade de travar guerra a partir de uma base segura. Por isso, a escolha desse alvo é tão significativa. Diego Garcia deveria funcionar como algo que está longe o suficiente do campo de batalha principal para servir como um ponto relativamente seguro. O Irã questionou exatamente essa ideia com esse ataque. Ainda mais importante, a AP também lembra o envio dos B-12 para essa base no ano passado e o papel mais amplo de Diego Garcia nas operações de longo prazo dos Estados Unidos. Isso significa que um ataque contra ela não é apenas um incidente militar, mas também um golpe simbólico na ideia de que os Estados Unidos ainda têm lugares nesta guerra que permanecem seguramente fora de alcance. É aqui que a situação complica ainda mais. Porque se o Irã escolheu justamente esse alvo, não foi apenas uma demonstração de força. É uma mensagem muito precisa. Uma mensagem de que Teherã não está apenas tentando responder aos ataques em sua vizinhança, mas que também quer abalar a própria arquitetura do apoio americano. Agora não se trata só de 2 mísseis. A questão é que a guerra, tanto psicologicamente quanto estrategicamente, está avançando muito além do que parecia há apenas alguns dias. Por isso precisamos analisar outra questão. Esse ataque realmente altera o rumo dos fatos ou as regras do jogo? Ou é por enquanto apenas um sinal alto, mas solitário? É aqui que se decide se esse ataque muda as regras do jogo. Porque, por um lado, há uma coisa importante. De acordo com os relatos até agora, Diego Garcia não foi atingida. E o ataque não terminou com sucesso militar no sentido clássico da palavra. Mas, por outro lado, há algo talvez ainda mais importante. O Irã mostrou disposição para disparar contra um alvo tão distante, e a Reuters informa que foi o primeiro uso de mísseis de longo alcance iranianos neste conflito. Só isso já muda a forma como Washington, Londres e os aliados na região veem a guerra. De repente, não se trata mais apenas do que está ameaçado perto do Irã, mas também do que pode estar em risco longe do principal campo de batalha. Essa é uma mudança estratégica que não se mede só pelo míssil acertar o alvo. Uma ação como essa obriga os Estados Unidos a repensarem de forma diferente sobre defesa, logística e até mesmo sobre sua própria retaguarda. Se o adversário mostra que está disposto a atacar pontos que deveriam ser distantes e relativamente seguros, só com isso ele já amplia o mapa da guerra. Além disso, a Reuters informa que o chefe militar israelense, Eyal Zamir, falou sobre um alcance de aproximadamente 4.000 quilômetros. Isso mostra que não é só mais um incidente regional, mas indica que o alcance dos mísseis do Irã pode ser maior do que se pensava. É exatamente por isso que seria um erro encerrar tudo isso com a frase de que não acertaram o final da história. Não, a história está apenas começando. Porque se Teherã mostrou que está disposto,
e talvez até capaz de ir tão longe, então a psicologia desta guerra muda. Muda a forma de pensar sobre zonas seguras e também muda o preço de outras decisões do lado americano. E esse talvez seja o ponto mais desagradável de todo o ataque. Que mesmo uma tentativa militar mal sucedida pode ser um momento estratégico, após o qual ninguém mais pensará sobre eles da mesma forma que antes. E é exatamente por isso que agora precisamos dar uma olhada rápida em mais uma coisa. O que ainda não sabemos sobre esse ataque? E onde seria um erro fingir que temos tudo claro? Mesmo em um momento tão crucial como este, é preciso manter um freio importante. Nem tudo está totalmente claro ainda. Segundo a Reuters, não sabemos exatamente quando os mísseis foram lançados, nem quão perto chegaram da própria base, nem se o segundo míssil foi realmente destruído pelo interceptor, ou se teria perdido o alvo mesmo sem o acerto bem-sucedido. Portanto, não devemos tratar esse episódio como ataque confirmado a Diego Garcia. As informações disponíveis não vão tão longe, e é aí que está a diferença importante. Não saber todos os detalhes técnicos não quer dizer que o ataque não foi significativo. O simples fato de tentar atingir um alvo tão distante já foi suficiente para levantar questões sobre o alcance real dos mísseis iranianos, sobre a prontidão da defesa americana e sobre até onde essa guerra ainda pode se espalhar. Então sim, é preciso ter cautela com os detalhes. Quanto ao significado do evento, a cautela já não faz diferença. Mesmo sem uma confirmação do ataque, é um momento que Washington, Londres e toda a região devem levar muito a sério. Talvez o Irã não tenha atacado Diego Garcia, mas isso não tirou a importância do ocorrido. Pelo contrário, só com esse passo mostrou que está disposto a ir muito mais longe do que a maioria das pessoas conseguia imaginar até pouco tempo atrás. E é exatamente por isso que esse ataque não parece um episódio comum da guerra, mas sim um momento que muda tanto a psicologia quanto o mapa estratégico dela. A Reuters e a AP concordam que só a tentativa de atingir uma base tão distante já foi significativa, independentemente do fato de que, segundo as informações até agora, o alvo não foi atingido. E isso talvez seja o mais importante de toda a situação. Já não se trata apenas do que o Irã realmente atingiu, mas do que mostrou estar disposto a tentar. Que a guerra não precisa se limitar apenas à área ao redor do Irã, Israel e do Golfo Pérsico. Que até mesmo bases americanas distantes podem, de repente, fazer parte do mesmo jogo. E se for assim, então o ataque a Diego Garcia não foi apenas um sinal de força. Foi um recado de que as fronteiras desta guerra não precisam ser onde o Ocidente as desenhou até agora. Por isso, esse momento foi bem mais perigoso para os Estados Unidos do que parecia inicialmente. Mas se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não deixe de se inscrever para não perder os próximos que estou preparando. Você pode apoiar meu trabalho através do agradecimento e se quiser que o vídeo chegue a mais pessoas, clique em recomendar, eu agradeço muito.